Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no YouTube, no canal do Comercial Jurídico, onde toda quinta-feira eu entro ao vivo para te entregar o melhor conteúdo de vendas para advogados que você já viu nessa internet. Já quero começar a nossa live te fazendo um pedido. Dá um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal para que toda quinta-feira você seja notificado dos nossos encontros e das nossas lives. É uma honra ter você aqui comigo em mais uma quinta-feira, comprometido com o seu resultado, e eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu te passar aqui hoje, você vai conseguir fechar mais contratos na sua advocacia. Aqui na descrição da live tem também o meu livro, o link do meu livro, a versão física, e você recebe também a versão digital. E além disso, um workshop com mais de 3 horas, um verdadeiro guia que você ganha ao adquirir o meu livro. E ele chega rapidamente aí na sua casa. Então, pode confiar, acesse aqui a descrição e garanta já o seu livro. O tema da nossa live de hoje é de extrema importância. É claro que, às vezes, a gente pensa que para vender a gente precisa ter experiência. Não, Maíra, é melhor contratar uma pessoa que tem anos de experiência porque ela vai conseguir vender. Nem sempre é assim. Eu vejo que muitos advogados, muitas advogadas se decepcionam na hora que eles contratam uma pessoa que tem muita experiência em vendas. Isso se dá porque às vezes você acredita que você não é capaz de vender. E aí você fala, eu vou contratar uma pessoa que já vai vir pronta, eu não vou precisar treinar, essa pessoa vai conseguir fazer tudo sozinha e eu só vou aproveitar, porque essa pessoa vai fechar muitos contratos. Isso não é verdade. Quem já passou por essa experiência sabe que isso não acontece na prática. E muito pelo contrário, a gente tem uma frustração muito grande, porque é muito diferente vender na advocacia. Realmente a venda ela é bem humanizada, é muito ética, é diferente de uma venda agressiva, dependendo do ramo de atuação que essa pessoa vem. Então é importante você já se atentar a isso. Não contrate por experiência, viu? Somente experiência não pode ser um requisito, não. Não é assim que funciona, ok? E para já começar a te dando aqui algumas dicas de ouro, acredito que compartilhar um pouco da minha trajetória com você é muito importante nesse processo. Sabe por quê? Não sei se você já sabe, na verdade, né? Se você já assistiu uma outra live aqui no nosso canal, que eu conto um pouco da minha história. Eu estava no primeiro período da faculdade de Direito, desempregada, tinha acabado de conseguir a bolsa de estudo 100% na faculdade, estava desempregada. E aí minha irmã Marina chegou em casa e falou assim comigo, Maíra, estão precisando de pessoas para prospectar na Chevrolet, para ligar para vários clientes lá como freelancer. Você conhece alguém para indicar? Aí eu virei pra ela e falei assim: "Não, Marina", o nome da minha irmã Marina, eu falei: "Não, Marina, eu vou". Ela falou assim: "Uai, como que você vai? Você é tímida, você não se comunica com as pessoas, você só fica na sua o tempo todo. Como que você vai ligar para um monte de cliente para chamar para ir na loja, no feirão de vendas para vender carro?". Aí eu virei pra ela e falei assim: "Eu preciso, eu preciso, não importa, eu vou". Fui, abracei a oportunidade. Assim, lição número um e dica número um que nem tá fora, na verdade, do que eu vou te apresentar aqui hoje. A venda, ela nasce de uma necessidade. Você precisa aproveitar as oportunidades que te aparecem para que você consiga desenvolver vendas, certo? E aí eu fui, entreguei resultados acima da média, fui contratada, assinaram minha carteira, me tornei líder desse setor, coordenava equipes, então eu vim da Chevrolet, de, mesmo sem experiência, eles me deram uma oportunidade, eu aproveitei da melhor forma possível, tive resultados, entreguei resultados, depois eu decidi sair porque eu queria algo no direito, na advocacia, na minha área. Passei muito tempo na Chevrolet, então já estava meio que cansada daquilo. Isso foi em 2021, ali ainda na pandemia, né? A gente estava na pandemia ainda. E aí eu falei, olha, eu estou no 7º período da faculdade de Direito. Se eu conseguir um estágio no escritório, agora, nesse momento, eu sei que eu vou ter 1 ano dentro desse escritório, vou permanecer 1 ano, mas aí eles podem renovar o meu contrato para mais 1 ano, que o tempo máximo de estágio são 2 anos. Então eu ficaria até o 10º período. Como eu vou entregar o meu melhor? Eles me contratarão depois para me tornar sócia do escritório. Então eu já tinha na minha cabeça toda uma trajetória
tudo o que eu queria para minha vida, para o meu futuro já estava desenhado. E aí apareceu uma oportunidade, quando eu cheguei no escritório, o escritório tinha 3 dias de abertura, só tinha o dono e eu. E ali eu fui para o setor das vendas. E deu um resultado muito bom, porque não tinha espaço para a gente no mercado do presencial, do offline, já tinha escritórios grandes que eram referências. O que a gente fez para o digital? Como eu tinha experiência em vendas, assumi a parte do comercial, como estagiária inicialmente, e depois fui passando e me tornei diretora comercial nesse escritório, com 2 anos e meio de atuação, fechei mais de 100 contratos em um único mês, sempre acima da média em tudo que eu faço, eu sou muito acima da média, eu não me conformo em ficar na média, eu não me conformo em ser a média, e isso diz muito sobre o vendedor. O melhor vendedor não é o que conhece as melhores técnicas de vendas, tem a melhor habilidade de vendas, mas é aquele que todos os dias está disposto a acordar e ser melhor do que ontem, e alcançar uma meta melhor do que a de ontem. É não se conformar em bater a meta e ponto. É sempre olhar para frente. E a minha vida toda, ela é pautada em metas. Sem metas eu não saio do lugar. Então, mesmo sem experiência, eu, Maíra, cheguei onde eu tô aqui. Pioneira, a primeira empresa de treinamento de vendas e estruturação comercial para advogados do mercado. Foi a nossa, é a nossa, comercial jurídico. Primeiro treinamento de vendas e estruturação comercial presencial para advogados foi o nosso. O primeiro livro de vendas e estruturação comercial para advogados, o nosso. Nós somos os melhores no mercado atualmente. Capacitamos e desenvolvemos vendedores para atuar em escritórios de advocacia absolutamente todos os dias. E essa é a nossa missão. Mesmo sem experiência, eu cheguei onde eu estou e você pode me superar. E eu quero que você me supere, e eu quero muito que você vá muito além, que você venda com excelência, que você feche 100, 200, 300 contratos por mês, sempre, todos os meses. E sempre subindo a régua do mercado. Seja a diferença nesse mercado. Ele precisa de você e tem muito espaço para você, certo? Então, bora lá. Primeiro ponto aqui, a pergunta que eu já quero deixar para você, será que realmente você está agindo? Sabe por quê? Porque a confiança, ela não vem antes da ação, não. Ela surge depois da ação. Confie, vai lá, faça, para você confiar em você e você conseguir vender com excelência. Maíra, o que que muda o jogo, cara? O que que você fez? O segredo? Você já percebeu aqui nesse o quê? 5 minutos de live? Mentalidade. Vendedor tem mentalidade de vendedor. Método. Desenvolvi meu próprio método, validado, que você pode aplicar, que você vai ter resultados. E prática. Não adianta eu vir aqui trazer, compartilhar a mentalidade que você tem que ter de vendedor. Não adianta eu vir aqui te entregar o melhor método de vendas para advogados se você não pratica. São as três ações aqui que vão mudar completamente o seu jogo. Faça, execute. Bora lá para o nosso conteúdo. Deixa eu apresentar minha tela. Essa semana nós tivemos o workshop Venda Mais BPC Loas 2.0. Eu só faço uma edição por ano, essa é a segunda, foi extraordinário, então minha voz, estou aqui falando dessa forma porque realmente está difícil. Entregamos muito lá nesses 3 dias, uma honra, tantos advogados participando conosco. Dica número 1 para você: vender com excelência na advocacia absolutamente todos os dias. Comece vendendo sua segurança antes de você vender o seu produto, certo? O cliente, ele só vai confiar em quem transmite segurança. Ninguém compra com um vendedor sem autoconfiança, não. Desculpa, mas assim não funciona. Maíra, como que eu construo essa confiança? Primeiro ponto, você precisa estudar, tá? Estudar o quê, Maíra? O que você vende. Deixa eu até estudar o que você vende muito. Estudar muito. Quando você conhece muito bem o que você vende,
você consegue vender com uma segurança maior. É a mesma coisa quando, vou dar um exemplo aqui, lembra na faculdade, quando você precisava apresentar um trabalho na frente de todo mundo? E aí, não sei se você já passou por isso, mas eu já. Quando você vai despreparado, vai dar esse exemplo, você chega lá despreparado, quase passa mal, não entrega, você fica com vergonha, você começa a tremer. Agora, quando você vai preparado para o conteúdo, com tudo na ponta da língua, o que que você faz? Desenrola, entrega, tira 10, nota máxima. Então, nas vendas é a mesma coisa, você tem que estudar o que você vende. Dessa forma, você estará mais seguro e preparado para vender o seu produto da melhor forma, ok? Então, o primeiro ponto é vender essa segurança antes de vender o produto, certo? Para que o cliente ele enxergue que, de fato, pode confiar naquilo que você está vendendo, que é verdade, você não está ali para enganar ele. Que ele vai contratar o melhor advogado especialista no que você faz, para solucionar o problema dele, porque você passou essa segurança. Segundo ponto, eu chamo dessa palavra que lembra até do meu pai. Meu pai é músico. Meu pai é músico, sobrevive da música, seresteiro antigo aí na cidade, apesar de ser novo, 46 aninhos só. Beijo, pai, te amo. Repertório, né? Na música a gente fala muito de repertório. Então, aqui nas vendas a gente também tem que ter um repertório. Maíra, como assim um repertório? Daquilo, se você vende um produto, você tem que saber como que você vai conduzir essa venda. Então, um repertório. Maíra, um script? Não, mas um passo a passo da venda. De onde, do ponto A até o ponto B, de onde você vai tirar o cliente, para onde você vai trazer ele, até o fechamento. Dentro disso, onde ele vai passar. E aqui a gente entra num ponto bem importante, que o primeiro passo aqui é a conscientização do problema. Quando o cliente ele chega para você, ele não tem tanta consciência daquele problema. Ou seja, você precisa trabalhar essa conscientização. Depois você traz ele para a necessidade. O que é essa necessidade, Maíra? Fazer ele enxergar que, de fato, ele precisa de você. Precisa de você para resolver o problema que você acabou de comunicar para ele que ele tem. Depois você vem para uma das partes que eu falo que quando você tem essas duas, a conscientização e a necessidade antes, essa parte ela se torna mais tranquila, que é a apresentação do seu trabalho. Então, a apresentação do seu trabalho, as consequências positivas e negativas. O que são essas consequências positivas e negativas? O que que esse cliente ele vai perder ou ganhar fechando com o seu escritório? O que que ele pode ter ali na ação? Quais são os benefícios? O que que vai impactar na vida dele, né? Qual impacto você vai gerar através do seu trabalho na vida dele? E aqui, como eu falei, quando você sabe qual dor você resolve com o seu serviço, com o seu produto, você consegue descobrir qual vai ser esse impacto. Por isso que a gente fala muito de persona, de público-alvo, inclusive tem aqui no canal uma live que eu falo sobre isso, mais detalhadamente, mas antes de você aplicar tudo que eu tô falando nessa live, você tem que assistir as anteriores, por favor, porque senão você vai ficar perdido, não vai entender nada que eu tô falando. Então assista as anteriores, ok? E depois disso a gente tem aqui os honorários, então os honorários já na parte da negociação, e no final aqui a gente tem o fechamento do contrato. Então isso aqui, por exemplo, acabei de criar um repertório de venda, de acordo com o que eu vendo, ok? Então se você não tem esse repertório no início, no meio e do fim, infelizmente fica muito mais difícil você conseguir comunicar a sua solução para o seu público-alvo. Fechou? Então, esse primeiro ponto, vender sua segurança antes de vender o produto, é porque o cliente ele só vai confiar em quem transmite segurança. Como construir essa segurança? Você tem que estudar o que você vende, você tem que ter esse repertório. E em terceiro ponto, dentro desse tema aqui, dessa dica, na verdade, a gente tem também a postura, que para mim conta muito. Postura. Assim, pessoal, ó, vou ser bem sincera, tá? Vendedor tem comportamento, mentalidade e postura de vendedor, certo? Eu falo isso recentemente, eu fui adquirir um determinado produto e eu cheguei numa loja. Você que não me conhece no meu dia a dia, assim, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e eu sou uma pessoa que observa tudo.
Só que além disso, se você me olhar no meu dia a dia, dependendo se eu estiver no passeio de shopping, eu estou sempre muito tranquila, sempre muita vontade. E aí eu passando numa determinada loja, concessionária de veículos, inclusive, e por ter essa experiência em concessionária de veículos, acaba que você repara muito como o vendedor está te atendendo. E aí veio uma vendedora me atender, só que a postura dela era assim, uma postura de timidez, de vergonha, de falta de segurança, não olhava nos meus olhos. Isso me gerou um alerta. Falei, putz, quantas vendas ela deve perder no dia porque ela não tem uma postura de vendedora? Isso é um impacto muito grande. Ah, Maíra, mas eu vendo no WhatsApp. Não importa. Quando você vende no WhatsApp sem postura de vendedor, a sua voz transmite isso para quem está ouvindo do outro lado. Numa ligação, numa chamada de vídeo. Pensa se eu entregasse toda semana aqui uma live para você sem olhar nos teus olhos. Se eu ficasse procurando refúgios, lugares onde eu me sentisse mais confortável, ao invés de olhar nos teus olhos, olhar para a câmera, falar com você, transmitir segurança. Você iria comprar uma mentoria minha, uma formação minha, um treinamento meu, uma consultoria? Nunca. Você compra porque eu transmito segurança naquilo que eu estou falando. Por que eu transmito segurança? Porque eu tenho um repertório excelente e eu tenho uma postura de vendedora. Certo? Então é a mesma coisa. Se coloca aí, pensa no seu dia a dia, o que está faltando para você desenvolver essa postura. Maíra, me ajuda, como que eu desenvolvo? Comece a praticar no seu dia a dia. Comece a conversar com as pessoas, olhando nos olhos das pessoas. Comece a falar com tom de voz de uma forma, digamos, de se impor. É diferente você se impor e de você ser autoritário, ok? Eu, no meu dia a dia, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu converso olhando nos olhos, eu tenho uma firmeza na voz, e mesmo sendo nova e aparentando ter aí meus 18 anos, eu vou fazer 27 anos agora no dia 1º de abril, e eu sou uma pessoa que a minha voz, ela transmite essa segurança, não é aquela voz trêmula, que fica gaguejando, ou uma voz que fica sempre no mesmo ritmo, que não tem altos e baixos, não. Eu conduzo muito bem as aulas e da mesma forma quando eu estou conversando com alguém. Agora, pensa comigo, se eu falasse com você igual eu falo com as pessoas dentro da minha casa, se eu falasse igual eu falo com meu irmão de 6 anos, com meu pai, completamente diferente. Eu falo, ei pai, tudo bem? Bença pai, bença mãe, como que vocês estão? Falo com meu irmão, ei Eric, vem cá, bora brincar. É diferente. Agora, quando eu falo com você, quando eu converso com algum advogado, eu já sou outra Maíra. Aprenda a separar você do seu pessoal e você do seu profissional. Tá? Aprenda, pratique no seu dia a dia o olho no olho, pratique no seu dia a dia a comunicação, e essa conversa que vai fazer todo sentido na sua advocacia e na sua vida, certo? E aqui eu já quero te passar uma técnica, falar pausadamente, olhar nos olhos das pessoas e gesticular de forma controlada e firme. Vou dar um exemplo aqui, ao vivo, para vocês. Vejam que estranho o que eu vou fazer agora. Eu vou tentar fazer, não significa que eu vou conseguir, tá? Eu vou tentar entregar de forma muito breve o conteúdo, sem gesticular, sem expressão facial e de forma muito estável, tá? Então, bora lá. Vamos fingir que eu tô começando o conteúdo agora, fechou? Respira, concentra. Ei, pessoal, boa tarde. Que é a Maíra do Comercial Jurídico. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tô gesticulando. Segura, Maíra. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje eu vou passar para vocês 5 dicas de ouro para vocês venderem com excelência, mesmo sem experiência, tá? Dica número 1, venda sua segurança antes de vender o seu produto. Porque o cliente, ele só confia em quem transmite segurança. Como construir essa segurança, Maíra? O que eu faço? Olha, você precisa de estudo, repertório. Calma, você que adiantou a live e chegou agora, eu não falo assim. É só um exemplo de como não se comunicar, de como não vender. Não sai do vídeo, não, que a aula tá incrível. Você só pegou um trecho ruim, tá? Então volta aqui. Como construir essa segurança? Estudo, repertório, postura. Olha, quando eu trabalhava lá na Putz,
né? Não vai. É diferente da forma que eu estava falando antes, é a forma real que eu entrego um conteúdo para você. Se você me pedir para eu te vender uma consultoria individual, vai ser um repertório diferente, vai ser uma postura diferente. Então não faz sentido você ter a mesma postura para tudo da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Você é um advogado, uma advogada que tem total capacidade, eu confio em você para vender muito na sua advocacia nesse ano de 2025. Aplica, hein, essa técnica que eu te falei. Vou repetir. Falar pausadamente, olhar nos olhos e gesticular de forma controlada e firme. Pensa se eu ficasse assim, gesticulando enquanto eu falo toda hora, de forma descontrolada? Não, não dá. Eu falo gesticulando, mas sempre quando é necessário gesticular de uma forma mais firme, mas também uma leveza. Então, essa postura é muito importante no momento de vender. E eu vou te dar aqui um desafio, um pequeno desafio que eu gosto desses desafios. Aqui eu vou colocar uma frase, ó. Vendedor tem postura de vendedor. Desenvolva a sua postura profissional e separe a sua postura do dia a dia. Entrou para vender, ó, entrou para vender, venda, filho de Deus, não faça atendimento ou tire dúvidas, sem esquecer, dá até uma música, esquecer que você está vendendo, pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo que nos atendimentos advogados esquecem que estão vendendo, eles estão achando que eles estão só fazendo uma consultoria, ou tirando uma dúvida, fazendo um atendimento. Gente, você está vendendo. Lembra que a gente tem um objetivo, fechar contrato, money, bufunfa, La Plata, grana. Eu sei que a gente tem que fazer a nossa profissão por amor. O que eu faço aqui toda quinta-feira é por amor. Mas também a gente tem que pensar no dinheiro, tá? Não tem como a gente ficar só fazendo atendimento e indo embora todo dia frustrado porque não vendeu nada. Pelo amor de Deus, ajeite essa postura aí, bora pra cima, trabalhar essa mentalidade de vendedor, por favor, hein? Então aqui vou passar um desafio para você, certo? Maíra, passa um desafio para mim, fácil, vai ser fácil. Você vai pegar o serviço que você vende, opa, opa, você vende, e você vai fazer o seguinte, você vai estudar 3 benefícios principais que ele agrega e muda na vida do teu cliente. E aí, o que que você vai fazer? Simular essa venda através de áudio com um amigo ou familiar próximo. E aí, no final, você vai se fazer a seguinte pergunta: será que eu gostaria de ser atendido dessa forma por um advogado? Os benefícios ficaram claros? Beleza? Desafio aí para ti, ok? Pegou? Eu acho que só essa dica aí já dá para mudar teu jogo. Já posso sair da live, pessoal? Já posso? Tem mais 4. Já posso sair ou não? Não, Maíra, entrega mais que, ó, tá mudando aqui já, tá me dando vários insights. Tomar uma aguinha, molhando minha palavra, como diz a Alcione, e bora pro próximo. Maíra, como você sabe que a Alcione fala isso? Eu fui no show dela, amo um samba. Dica número 2, transforme objeções em oportunidades. Eu não vou aprofundar muito nessa dica, mas assim, claro que eu vou falar o que é necessário. Tem uma live que eu falo somente sobre quebra de objeções, disponível, tá gravada, aqui no canal.
assista. E aqui na descrição do vídeo também tem um curso com 22 aulas gravadas de quebra de objeções. As 12 principais objeções na advocacia. E ele custa menos do que aquela saída que você vai fazer agora no final de semana, tá? Custa menos do que um bom japonês aí. Na verdade, custa menos do que um rodízio de japonês. E vai te fazer faturar muito, 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 muito mais. Ou talvez você não é do japa, você é gaúcho, enfim, eu gosto de um churrasco, custa menos do que um rodízio também numa churrascaria, tá? Talvez você está pensando em ir aí no final de semana, ou um combo do McDonald's, custa menos, certo? Então, dica número 2, transforme objeções em oportunidades. Se o cliente está questionando, ele está interessado. Gente, o melhor cliente é o que questiona. Eu tenho um pavor de atender pessoas que não questionam, que não perguntam, que eu tenho que ficar ali. Fala, pelo amor de Deus. Me pergunta alguma coisa. Tenho um pavor de atender cliente que só fica me respondendo de forma objetiva. Gosto quando manda áudio, conta os detalhes, me pergunta. Então, se ele não está questionando, se ele está questionando, ele está interessado. Se ele não está questionando, ele está ali bem morno. Às vezes até frio, certo? E quais são os segredos? Qual é o segredo aqui? É você não evitar essa objeção. Você precisa antecipar a objeção e rebater ela com naturalidade. Se você sabe que em todo atendimento tem aquela perguntinha que te faz perder contratos, por que você não estudou ela ainda e uma forma de antecipar ela? Se todo atendimento a pessoa vira para você e pergunta, mas você já conseguiu um caso assim, semelhante ao meu? Deu certo? Se todas as vezes surge essa dúvida do cliente, o que você vai fazer? No meio do atendimento, você vai trazer um print de um resultado positivo que você teve, trazer uma narrativa contando para ele um caso que você conseguiu ganhar, que é semelhante ao dele, você vai antecipar essa objeção. Então, aqui a objeção não se evita, se antecipa. Até rimou. Se antecipa, certo? Então, o cliente, Maíra, sempre pergunta onde fica o escritório, eu não sei como responder. Você vai antecipar isso. No meio do atendimento, você fala, fulano, eu não quero tirar do conforto da sua casa, que você tenha um custo para poder ir até o escritório, a gente atende online em todo o Brasil. Se você quiser, eu posso agendar uma ligação, uma chamada de vídeo hoje ainda para tirar todas as suas dúvidas. A gente entrega o melhor atendimento. Devido a essa tecnologia, depois da pandemia, a gente se adaptou e hoje a gente já tem clientes em todos os estados do Brasil. Ok? Então, você faz o quê? Antecipa a objeção. E aqui, antes de você entender um pouco mais sobre essa dica, até de quebra de objeções, você precisa estudar sobre gatilhos mentais. E a gente tem também uma live aqui no canal sobre gatilhos mentais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te passar 2 tarefas. Assistir live quebra de objeções e gatilhos mentais, para você aprimorar essa técnica persuasiva de quebra de objeções. E aqui eu também vou te dar mais um desafio, certo? Que é você listar as 3 principais objeções que faz, na verdade, você perder cliente e criar uma resposta eficaz para contornar e quebrar as objeções, bem como criar uma estratégia depois de assistir as lives acima, que aí você vai estar preparado, de antecipação de objeções. Fechou? Então, aqui, essas dicas para você aplicar na sua advocacia e também um desafio, né? Que é um desafio, na verdade. Então, lá em cima a gente teve o desafio número 1, né? Da dica 1, que foi pegar o serviço que você vende, estudar os 3 benefícios principais e simular esses atendimentos. E aqui, então, a gente teve listar as 3 principais objeções que faz você perder clientes e criar uma resposta eficaz, ok? Não precisa ter medo da objeção, inclusive no livro também, pessoal, eu tenho um capítulo que eu falo somente sobre gatilhos mentais e também sobre quebra de objeções, antecipação de objeções é o nome do capítulo. Página 80 até, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai aparecer, que tá meio embaçado, mas acho que foi, né? Antecipação de objeções, ó. Quem se antecipa governa.
Você precisa antecipar e não reagir. Pegou, hein? Logo de cara. Objeção, ato de objetar, razão ou argumento apresentado em oposição a uma tese previamente enunciada. A gente tem aqui a antecipação de objeções, que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia também, o verdadeiro guia. Compra pro teu time, tira o escorpião do bolso, compra para você, tem que ser seu livro de cabeceira. Onde eu vou, eu carrego. É meu guia também. Dica número 3, venda soluções e não características. Maíra, o que você quer dizer com isso? Que as pessoas compram transformações e não especificações técnicas. Ela não compra a sua técnica processual, não. Ela não compra a sua tese. Ah, eu tenho uma tese muito bem desenvolvida. O que é tese? O cliente quer saber disso, ele quer saber como você vai impactar a vida dele, quer saber da sua tese, não? Certo? Então, aqui, o que você precisa fazer? Você precisa, ó, pegar... Não tenho isso aqui agora, um imã, né? Queria algo para simular, mas não tenho. Não tenho aqui. Ah, eu tenho meu fone. Deixa eu pegar aqui, tá vendo, gente? É tudo na hora, mas eu sou criativa. Vou te mostrar, tá? Vamos supor que esse fone aqui, esse daqui, é o que você vende, certo? Esse aqui é o que você vende, ok? Você vende aqui essa ação, você é advogado nessa área. Isso daqui é a necessidade do teu cliente, ok? Então, aqui o que você vende, aqui a necessidade. O que você tem que fazer? Conectar ambos. Você tem que conectar os dois. Então, ambos precisam ficar assim, ó, juntinhos. Agora, se você tenta vender aqui o seu produto, digamos, né, o seu serviço, e aqui você só fala das especificações técnicas, infelizmente, o cliente não vai enxergar que isso vai ajudar a resolver um problema dele. Porque você só está falando da parte técnica, você não está falando da necessidade do seu cliente, você não está falando dos benefícios que você pode agregar na vida dele, você só está falando de características da ação. Isso não conecta, isso daqui vai ficar ao contrário, não vai dar certo. Então, o que você precisa fazer é sempre agregar valor na venda, é sempre falar os benefícios, o que aquele problema vai resolver, a necessidade do seu cliente, a dor do seu cliente. Tem live no canal que eu falo sobre conhecer o seu cliente também. Então, é bem importante você destacar, porque por mais que, por exemplo, para você, para mim seja óbvio, para o cliente não é. Para o cliente não é. Beleza, o cliente ele sabe quantos anos de atuação você tem, quantos processos você tem, isso tudo eleva a sua autoridade. Por que o seu comercial não destaca isso na venda? É muito importante, certo? E aí, quando você une aqui, quando você une, né, o seu produto, o seu serviço, quando você une a necessidade do seu cliente, acabou, você tem um contrato fechado, certo? Agora, se você não faz isso, infelizmente, você perde muitas vendas. Então, ao invés de você ficar falando que o escritório ele tem 10 anos de experiência, você pega e fala assim, olha, nós já ajudamos milhares de vidas a mudarem de vida, e é exatamente isso que a gente vai trabalhar no seu processo também. A gente quer que você mude de vida, a gente quer buscar uma melhor solução para você, a gente quer buscar uma melhor qualidade de vida, vai ajudar no sustento do seu grupo familiar. Então, veja, você destaca a sua autoridade, mas também destaca a necessidade do seu cliente. E aí é onde as duas coisas se unem, certo? Então, Maíra, qual é a fórmula mágica? Fórmula mágica, você vai pegar a dor do seu cliente, e aqui a gente tem 3 tipos de dores, tá? Dor social, dor emocional e dor física. Dor social, exclusão da sociedade, dependendo da sua área de atuação criminal, ou do mercado de trabalho, depende muito, sociedade, tudo que envolve sociedade. A gente tem a dor emocional, é a dor latente, né? Que tira o sono. Até rimou, gente, hoje tá rimando tudo. Dor latente, que tira o sono do seu cliente. E a gente tem a dor física, que é aquela dor pontual em alguma parte do corpo, certo? Então, a gente tem essas 3 dores. Você precisa listar quais são as principais do teu cliente. E aí, você pega a dor, você pega a solução, já passei a tarefa lá em cima na dica número 1 para você. E depois você pega também a prova social, que é um resultado positivo, um depoimento de cliente, cliente satisfeito. Você vai pegar esses 3, isso daqui que se conecta. Meu irmão, esqueça tudo. Você tem seu repertório de vendas. Entreguei aqui.
entreguei tudo aqui, tá? Então, você tem essa dica que eu acabei de... Cara, isso aqui até tô assim, ó, putz, entreguei muito aqui. Você entendeu, você entendeu. Você pegou, você pegou. Você vai executar, você vai ver. Então, aqui, por exemplo, ó, eu sei que você pode estar inseguro, insegura, porque já tentaram te enganar antes, já passou por uma situação de golpe, que isso te desanimou. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa: nós fazemos tudo de forma transparente, o contrato detalhado para você, inclusive já ajudamos mais de 400 clientes a mudarem de vida. Então, você pega tudo isso e você quebra uma objeção, apresenta a solução para o teu cliente. Então, aqui eu vou te dar um desafio, cara, que isso aqui vai mudar teu jogo. Vai mudar muito o seu jogo, assim. Você vai pegar 3 serviços, que você oferece, e você vai fazer o seguinte, tá? Que você vende, que você oferece, e reformular a sua abordagem. Acrescente ou implemente, né, a fórmula mágica do mais solução mais prova social, certo? Então, desafio aí para você, desafio. E olha, vocês podem ir comentando aqui no vídeo, depois voltar, comentar, me ajuda muito a trazer um conteúdo melhor ainda. Quem me manda dúvidas, eu sempre respondo. Então, pode perguntar se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aqui. Se você estiver assistindo ela gravada, deixa aqui no comentário. Não fique com dúvidas, tá? Eu quero te ajudar a vender mais e a vender melhor na sua advocacia, ok? Então, dica número 1, vamos recapitular aqui o conteúdo? A gente tem venda sua segurança antes de vender o produto. Dica número 2, transformar objeções em oportunidades. E dica número 3, a gente tem venda soluções, não as características. O que nos espera agora na dica número 4? Eu sempre falo da importância de você saber perguntar. Sabe por quê? Não basta você perguntar. Lembra que eu falei que tem uma diferença entre você estar fazendo atendimento e estar fazendo uma venda? Completamente diferente. No atendimento você também pergunta, mas na venda você pergunta de forma estratégica para obter respostas, para pegar um gancho, para conseguir mostrar para o cliente que ele tem uma dor que só você vai conseguir solucionar. Então é completamente diferente. Então quem fala muito, vende pouco. Quem pergunta, fecha contrato. Essa é a diferença de quem faz atendimento e de quem vende. Quem vende, pergunta de forma estratégica. Quem faz atendimento, fala muito e não vende nada. Nada, nada, nada. Então, as melhores vendas, elas de fato acontecem quando você guia o cliente para perceber ali a solução sozinho. Você não precisa pegar e escancarar a solução para ele. Ele vai percebendo porque você trabalha o nível de consciência dele. O que é o nível de consciência, Maíra? Ó, guia o cliente para que ele perceba a solução, sem que você precise falar de forma tão direta. Quando ele chega para você, pena que aqui não tem como desenhar, porque senão eu ia desenhar para você aqui agora. Mas eu sou muito ruim de desenho, né? Se eu tentar fazer alguma coisa que eu acho que eu vou fazer errado. Mas me dá 30 segundos, tá? Me dá 30 segundos que eu tenho esse material aqui disponível. E aí eu vou pegar para você entender um pouco melhor. E como é tudo ao vivo, tem que ser desse jeito, tá? Vamos lá. É esse conteúdo aqui. Vou pegar aqui, que você vai entender certinho o que eu tô falando. Porque quando eu mostro, né, aqui na prática mesmo, você consegue entender melhor. Eu sou uma pessoa extremamente visual, tá, pessoal? Sou muito visual. Eu sou aquela cliente que quer ver, assim, que não se contenta em, tipo, só a pessoa falar, você tem que me mostrar. Então, talvez você também seja essa pessoa. E para você não imaginar do seu jeito,
isso mais te atrapalhado que te ajudar? Aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui para você. Pronto. Então tá. Então vamos lá. Perguntas vendem mais do que argumentos. Então, quando você guia o cliente para que de forma estratégica, vendendo e não fazendo somente atendimento, ele vai perceber a solução sem que você precise falar. Ele já vai se tocar, entendeu? Porque quando ele chega para você aqui, primeiro ponto, ele chega completamente sem consciência de um problema. Ele tem indícios de um problema, mas ele não tem certeza que ele precisa de um advogado. Conforme você vai perguntando, fazendo as perguntas para ele vai te respondendo, automaticamente vai elevando o nível de consciência dele sobre aquele problema que ele possui. Então, ele vai começando a perceber, eu acho que eu tenho um direito, o advogado que está me perguntando, está me dando umas respostas, você está conduzindo ele para a solução e para que ele mesmo gere essa percepção, né? Tem essa percepção, na verdade. E aí você tira ele do estágio 1, que é sem consciência, ele tem indícios de um problema, e traz para o estágio 2, que é a descoberta, quando ele descobre que realmente ele tem um problema. E aí, conforme você vai perguntando, ele vai percebendo que você é a pessoa certa para resolver esse problema para ele. Então, ele tem uma decisão de fechar com você entre a decisão de compra, né? O que ele pode ganhar e o que ele pode perder. E aí, a gente já traz ele para o estágio número 4, que é quando ele confia em você, porque todas as etapas anteriores foram sólidas, foram bem estruturadas. Então, aqui, quando eu falo de nível de consciência com você, é exatamente isso. Todos nós, eu, você, todos nós seres humanos, nós temos todo esse passo a passo de nível de consciência. 1, 2, 3 e 4. Ninguém toma uma decisão assim. Ninguém. E ainda mais que envolve, dependendo da sua área de atuação, se envolve valores. A pessoa não toma uma decisão simplesmente do nada porque você é advogado. Não, você tem que mostrar que você é o advogado que vai resolver o problema que ela possui. Então, é todo esse passo a passo. Então, em cada etapa dessas perguntinhas aqui, né, o estágio 1, 2, 3 e 4, na verdade, todas essas etapas do nível de consciência aqui exigem uma pergunta estratégica, 1, 2, 3, para você trazer esse lead aqui para o fundo do funil. Pegou? Então, é um nível de consciência. Imagine isso daqui como um funil. Vem daqui, passa por 2, passa por 3, passa por 4. Mas qual é o nosso erro? Querer trazer do 1 para o 4 sem trabalhar bem o meio da abordagem do nível de consciência. E aí não funciona, certo? Então, aqui, para você guiar o cliente de forma estratégica, de fato, você tem que conduzir esse atendimento da melhor forma possível, fazendo essas perguntas. Então, por exemplo, olha, como seria para você ter acesso a isso, 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 que vai te gerar isso, 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 te ajudaria? E se eu não me engano, na última live eu abordei sobre você sempre fazer o cliente te responder sim. Quando ele te responde sim, pelo menos 2 vezes, no mínimo, né? 2 vezes antes de você enviar a proposta, aumenta muito a chance dele te responder sim na hora do fechamento. Outro insight, hein? Então, quais sims você faz o seu cliente responder antes? Então, olha, te ajudaria? Como seria para você ter acesso a isso, isso, isso? Como seria para você acordar e saber que isso, entendeu? Ou ir dormir sabendo que esse problema aqui, enfim, então você faz o seu cliente imaginar aí o futuro. Então, eu vou trazer para você mais uma tarefinha, um desafio, na verdade, a gente vai chamar de desafio. Crie 3 perguntas estratégica, tem que ser estratégicas, tá? Sejam intencionais, como eu falei. Lembrar estratégicas, sejam intencionais, como eu falei. Vocês têm que lembrar que vocês estão vendendo, tá? Então, para vocês usarem aqui na próxima, sempre que possível, perguntas que levam o seu cliente a responder sim. Desafio aí para casa. Igual quando a gente era criança, e aí a professora passava assim, na agenda, para casa, e a gente desenhava uma casinha, nuvens e o sol. Imagina você assim agora, com todos esses desafios. Você tem muita coisa para casa. Não esquece não, que eu vou cobrar, por favor.
Então, pegou aí, perguntas vendem muito mais do que argumentos, ficar argumentando, ficar afirmando, não, faça perguntas, ok? Não fique falando não, de você não. Pergunta para você fechar esse contrato, pelo amor de Deus, esse contrato tem que sair, e tem que sair com o insight da nossa live, hein? Dica número 5, o jogo dos números, quanto mais você pratica, mais vendas você fecha. O que isso quer dizer, Maíra? Vendas é execução. Eu não sou a Maíra que no primeiro dia da Chevrolet, de ligar para centenas de pessoas, eu não sou a Maíra do primeiro dia no escritório de advocacia, não sou. Não sou a Maíra com medo de falar, não sou a Maíra tímida, não sou a Maíra que tem vergonha de me comunicar. Eu sou uma Maíra preparada, eu sou uma Maíra vendedora, eu sou uma Maíra que sei muito bem vender e perguntar de forma estratégica. Eu sou uma Maíra que entendeu que nesse jogo de vendas, quem mais pratica vendas é quem mais fecha contrato. Mas não basta você praticar vendas de qualquer forma. Quando eu falo praticar vendas, é você praticar vendas, observar o seu processo de vendas e principalmente saber o que precisa ser melhorado. Imagina se eu não tivesse a coragem de ligar para centenas de pessoas na Chevrolet e de estudar vendas e de entender como funciona um processo de vendas. Se eu não tivesse a coragem de todos os dias, mesmo não sabendo o que era a melhor forma de se fazer, mas entregar uma lista com um relatório de tudo que eu tinha feito naquele dia, sem saber que aquilo se chamava CRM. Imagina se eu não tivesse tido a coragem de ligar novamente para aquele lead que não tinha fechado a compra daquele veículo, por vergonha e por medo de ouvir um não. Eu não teria conseguido fechar mais de 60 veículos somente com prospecção, com follow-up em apenas 7 meses. Eu não teria conseguido lotar uma loja num sábado e fazer a minha equipe ser campeã de vendas na Chevrolet se eu não tivesse toda essa coragem de mudar a minha vida através das vendas. Mesma coisa na advocacia. E se eu não tivesse, na verdade, e se eu não tivesse a coragem de aceitar ganhar muito menos do que eu ganhava na Chevrolet, com todos os benefícios de CLT, ir para o escritório para ganhar R$ 650 para trabalhar o dia todo, sem nem vale transporte, para estar aqui hoje e mudar a minha vida, da minha família e do escritório através das vendas. Tirar um escritório de 2 pessoas para 1 ano em 8 e para 2 em 11. Tudo isso mudou a minha vida e pode mudar a sua. Você precisa praticar vendas, é uma delícia trabalhar com vendas, é uma delícia. Eu sou apaixonada por essa profissão. Falo isso com o meu coração assim. Eu sou apaixonada por vendas, eu amo vendas, amo vendas. E vendas é estatística. Quanto mais tentativas, mais fechamentos. O primeiro não na Chevrolet me doeu muito. O primeiro, para de me ligar, desligar na minha cara e me xingar, me doeu. E não tem como, não existe vendedor sem resiliência. Vendas é você cair 30 e levantar quantas vezes forem necessárias. E esse é o game, esse é o jogo. Se você não está disposto a levar não, você não merece desfrutar o extraordinário que as vendas te permitem. Pensa nisso, tá? Você tem que se preocupar mais com os nãos que você leva do que os sims. Quantos nãos você precisa que vai te aproximar do sim? Quando eu levava ali na cara 60 nãos, eu sabia que eu teria no mínimo 30 sims. Então era 60 nãos, não. Conta aí, 60 nãos, cada um cerca de 10 minutos numa ligação, porque na Chevrolet era tudo ligação, não era WhatsApp, era ramal. 60 nãos para 30 sims, tá? Então não importa o não. A cada 10 nãos, você está mais perto do sim.
E para acompanhar esse seu progresso, você tem que ter um funil de vendas, você tem que ter um CRM. E tem aqui uma live que eu falo sobre isso também. Estude. Cara, você não vai sair do lugar se você não estuda vendas, certo? Então, você tem que anotar, começar a anotar. Vou te passar um desafio aqui também para vocês. Anote quantos leads, contatos, né, você recebeu em um dia. E aí você vai anotar também aqui quantos se converteram em vendas. Maíra, eu não tenho um volume necessário para isso ainda. Então, faça semanal. Chegue na sexta-feira, você vai fazer um levantamento da semana e ver quantos nãos você levou e quantos sims você teve. Maíra, não tive nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o seu processo de vendas e aplicar os desafios passados na live. E aí entra outro ponto também que é bem importante. Maíra, tive resultados. Dobrar o número da meta para a próxima semana. Não seja um vendedor conformado em bater somente a meta. Vá além. Você pode, você consegue. Eu tô com você nessa jornada. Eu confio em você. Eu acredito em você. E aqui, vendas, pessoal, é um jogo. Vendas é um jogo e qualquer um pode aprender. Eu aprendi. Você está aqui aprendendo, tá? Então, ó, resumo das 5 dicas de hoje da nossa live. Venda sua segurança antes do produto, transforme objeções em oportunidades, venda soluções e não características, faça perguntas estratégicas e jogue o número dos jogos. A confiança, ela vem da ação e não da espera, hein? Você precisa começar agora, mesmo sem experiência, e em pouco tempo eu tenho certeza que você vai se tornar um mestre em vendas. Eu estou aqui para te ajudar a se transformar nesse mestre. Então, se você quer aprender ainda mais, assista às lives que estão disponíveis, que estão gravadas aqui no nosso canal para você aprimorar a sua técnica e desenvolver essa habilidade, além de estruturar um setor comercial que fecha contratos todos os dias. Conte comigo para te auxiliar nessa jornada. Eu fiquei encantada com a live de hoje. Acredito que eu consegui transmitir muito bem as dicas, tudo que mudou a minha vida, muda dos meus alunos, dos meus clientes, e vai mudar a tua também. Basta você aplicar. Eu te vejo na próxima quinta, às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde é foda, né? Ops, YouTube, não deixe cair a live. Às 15 horas, eu te vejo aqui na próxima quinta-feira, e é uma honra compartilhar o meu tempo, que é precioso, com você, para te ajudar de forma gratuita a fechar muito mais contratos na sua advocacia. E antes que eu me esqueça, aqui embaixo tem o link da nossa comunidade, que é gratuita. Entre lá, eu compartilho dicas, materiais, para que você, de fato, consiga elevar o mais alto nível de contratos na sua advocacia. Te vejo na próxima quinta. Um abraço, muito obrigada mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, comentários. Tchau, tchau.